Olá, gente! Hoje nós vamos corrigir a atividade que foi passada na aula anterior, certo? Nós passamos a atividade, aliás, nós combinamos a atividade da página 113 da gramática reflexiva, tá bom? E eu espero que vocês tenham feito e acompanhem essa atividade aqui, certo? Para que a gente possa estabelecer uma troca e conseguir fazer o melhor para que o aprendizado de vocês seja mais efetivo, tá bom? Vamos lá. Começando a atividade, vamos lá para a questão 1, vamos lá. Há no anúncio uma enumeração de palavras. Gente, ou seja, na página anterior da gramática e na página 112, vocês verão uma figura, tá? Com algumas palavras. E aí vocês podem identificar. E aí vocês podem ir identificando, certo? Letra A. As palavras que compõem essa enumeração dizem respeito a que tipo de paisagem? Gente, se referem a paisagens urbanas, né? Alguns centros, algumas cidades que têm por característica a urbanização. Letra B. Entre as palavras, identifique as que nomeiam seres animados. Nós temos aí a questão que pede nome de seres animados, ou seja, nomes de seres que têm vida, que se movem, que possuem algum tipo de movimento de vida, tá? Podemos ver as palavras pedestre, cachorro, guarda, catador, entre outras, tá? Objetos, gente. Temos as palavras placa, faixa, caixa eletrônico, entre outras. Em relação aos estabelecimentos comerciais, nós temos aí as palavras restaurante, bar, lavanderia, etc. E aí a última pede que se anotem os transportes, né? Nós podemos ver que as palavras ônibus, van, até mesmo caminhão de lixo também representam essa classificação, essa categoria. Gente, a questão 2 vai pedir que vocês observem duas palavras de enumeração. Gente, a questão 2 vai pedir que vocês observem duas palavras, certo? Que são as palavras banca e as palavras banco. Letra A. É possível considerar que, no contexto do anúncio, essas palavras correspondem às formas masculina e feminina de um mesmo nome? Justifique sua resposta. E aí, gente, o que vocês acham? Banca é o substantivo feminino de banco? Não, né? Porque banco representa um estabelecimento onde há circulação financeira, por exemplo. E banca não é isso. Banca é um estabelecimento de venda de jornais ou de algum produto, certo? Então, não há essa semelhança. Na verdade, essa combinação, né, de masculino e feminino. Não há. Questão B. Entre as palavras seguintes, indique duas em que a relação forma do B.
Entre as palavras seguintes, indique duas em que a relação entre a forma feminina e a forma masculina é a mesma que há entre banca e banco, ou seja, a relação de não consonância, de não combinação. Vocês podem observar as palavras casa e lixo, por exemplo. Casa, se nós formos mudar a vogal do final para caso, os sentidos são diferentes. Caso é o verbo conjugado na primeira pessoa do verbo casar. Eu caso, certo? E casa é uma construção, né, para se morar. É o caso da palavra lixo também, certo? Lixo, lugar onde se coloca dejetos e resíduos. Lixa, algo para serrar a unha, por exemplo. Então, temos sentidos diferentes que não são consonantes, tá bom? E a palavra? Questão 3, última, certo? Questão 3, vamos lá? A palavra outdoor no anúncio está destacada das outras. Releia os enunciados da parte inferior do anúncio. Temos aí, apareça, outdoor é ponto. Questão A, gente. Levante hipóteses. Qual é o ramo de atividade da empresa anunciante? Então, o que vocês acham? A empresa, de fato, é a ponto, né? E eles colocam aqui, outdoor é ponto. Então, obviamente, eles são produtores de outdoors que instalam e fazem essa propaganda para que os comerciantes ou aqueles que necessitam de anúncios possam usar os outdoors da marca ponto, ok? Questão B, gente, vamos lá. Qual é o efeito de sentido criado no anúncio pela relação entre o destaque dado à palavra outdoor e o enunciado apareça? Então vamos lá, gente. Relacionar sentido, certo? Eu gosto desse tipo de questão porque faz com que a gente associe diversas coisas para construir uma resposta e uma consolidação do entendimento. Vamos lá. A gente sabe que os outdoors têm como função divulgar um determinado texto, uma determinada mensagem, certo? Seja ela verbal ou não verbal ou multimodal. Sabemos também que na questão a palavra outdoor se mostra destacada, certo? A palavra apareça, no caso, faz referência à função dos outdoors, que quando estão na rua fazem com que a marca ou o anúncio de alguém seja mais destacado, certo? Então, é justamente fazendo referência a isso para incentivar o consumo e a compra ou aluguel de outdoors, certo? C. No contexto do anúncio, a palavra ponto é substantivo próprio. O que justifica essa classificação? Muito fácil, gente. Essa, certo? A palavra ponto é um nome de uma marca, na verdade, o nome de uma empresa. E nomes de empresas, como são substantivos próprios, também são escritos com letra maiúscula, de acordo com a classificação gramatical em português, tá bom? Gente, para complementar a nossa aula de hoje, certo? Para que nós não fiquemos só na correção da atividade, eu gostaria de abordar com vocês um pequeno boxezinho que está na página 114, certo? Do livro Gramática Reflexiva, e explica um pouco a função sintática do substantivo. É importante que vocês saibam isso para mais lá na frente
até mesmo no segundo ano, perceberem o que é sintaxe e como vocês podem entender isso. Existe algo chamado morfossintaxe, certo? Que é a mistura de morfologia com sintaxe. A morfologia, como eu já falei para vocês, trata da estrutura e da formação das palavras. Essa coisa de tudo que se refere a radical, afixos, prefixos, sufixos, classes de palavras, certo? Tudo isso diz respeito à morfologia. Já a sintaxe trata da função de uma palavra dentro de um contexto oracional, de um contexto de oração, que é uma frase com verbo. Então, falando sobre isso, qual é a morfossintaxe do substantivo? Ou seja, que função ele pode assumir na análise sintática e na análise morfológica? Os substantivos podem assumir diversas funções dentro de uma frase, com um verbo, certo? Isso vai ajudar vocês na compreensão de algo chamado orações subordinadas, que vocês vão ver um pouquinho mais adiante. O substantivo, por exemplo, pode cumprir a função de sujeito na oração, que é aquele de quem eu falo, pode cumprir a função de objeto, tanto direto quanto indireto do verbo, que é o objeto, é um complemento do verbo. Pode assumir também a função de adjunto adnominal, que é um complemento do nome, certo? Uma espécie de complemento do nome. Então, eu espero que tenha ficado claro para todos vocês, certo? E na próxima aula nós vamos continuar nossos conteúdos. Se cuidem e bons estudos a todos!